Pessoal, então assim, quando eu falo de razão e emoção, eu tenho que voltar lá na história antiga. O que é a história antiga? É a antiguidade clássica, né? Os gregos, os romanos, enfim. Né? Porque lá, pessoal, de alguma forma, eles usavam a razão, né? A razão era como posso falar para vocês? Era o senso de tudo, era o que regia tudo, a ciência, a matemática, a medicina, né? Então, consequentemente, as artes, né? Porque a arte era um processo ou imitação da natureza. Então, se fizesse uma arte que imitasse todo o belo da natureza, toda a estrutura da natureza, ela já estaria completa. Veja bem, isso, pessoal, é o pensamento clássico, da antiguidade clássica, tá? Antes de Jesus, tá? Antes de Cristo. Vamos colocar assim para vocês, que aí vocês vão entender melhor. Então, ali na história antiga, no processo dos gregos e romanos, essa arte, ela tem muita razão. Mesmo que essa razão seja um pouco diferenciada, né? Os gregos era mais do pensamento, os romanos era mais de demonstrar poder, né? A demonstração de poder, mas de alguma forma ela tinha essa razão exacerbada. Bom, entre o processo da Idade Média, estabelecimento da Igreja Católica, né, e a arte vai servir a igreja. O que não dá para servir a igreja, ela praticamente deixa de existir, né? Então, quando a arte serve a Igreja Católica, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar com imagens, né? Imagens de santo, imagens de passagens bíblicas, enfim, né? Por quê? Eles tinham que educar as pessoas, né? E educar as pessoas não é educar no sentido de ensinar, ler, escrever. Era no sentido de dar doutrinação para a religião, né? Então, essa doutrinação tinha que acontecer de uma forma mais rápida. Como? Pela imagem, né? Então, pela imagem, as pessoas aprendiam mais rápido, né? A ideia da religião, né? Então, foi para as imagens. E essas imagens, pessoal, elas não eram realistas, isso na Idade Média, ó, já foi história antiga. Ela não era realista e era de propósito que fazia, né? Aquele olhão olhando direto para a pessoa, né? Ou olhando para o céu, né? Então, essa ideia era uma ideia mágica, né? Por que faziam assim? Para colocar uma certa magia na. Então, a emoção da Idade Média era propor que aquelas imagens, de alguma forma, eram míticas, eram mágicas, né, milagrosas, enfim. Então, por isso que elas não imitavam a realidade, né? Isso, Idade Média. Saiu a Idade Média, volta para o Renascimento, onde renasce o quê? A ciência, a matemática. Então, o Renascimento se inspira lá na Antiguidade Clássica que eu falei para vocês, tá? Lá na história antiga, lá nos romanos e nos gregos, né? O Renascimento de 1370, né? Veja bem, Jesus já veio, né? Já está estabelecida uma religião cristã, né? Estão estabelecendo outras religiões cristãs que não vão crer em imagens, né? Vão ter uma outra forma de difundir o cristianismo e assim vai. Então, pessoal, Renascimento volta novamente à ideia do equilíbrio, da razão, da ciência, assim como na história antiga, né? De valorizar o pensamento, de valorizar o ser humano. Só que esses movimentos investigavam tanto o processo da razão, né, que o artista chegava e falava assim, olha, principalmente o artista, não precisava ser o artista, podia ser um filósofo. Assim, ai, gente, nossa, tá tão racional isso, peraí, a gente precisa um pouco de emoção também. Né? E não quer dizer que perdia aquelas características que tinham ganhado de técnica, né, de harmonização. Eles falaram assim, eu acho que a coisa precisa ter um pouco de emoção, né? Eu acho que precisa ser mais emocional isso. E aí, então,
Do Renascimento vai surgir um movimento chamado Barroco. O que era o Barroco? O Barroco era uma ideia mais emocional, né? Uma que vai junto com o movimento da Contra-Reforma da Igreja Católica, que quer atrair, a Igreja perdeu muitos fiéis e ela quer atrair novamente esses fiéis. E outra, essa liberdade artística que os artistas adquiriram no Renascimento, eles vão usar para fazer coisas com estilo próprio e vão propor essa emoção de alguma forma, né? Bom, nessa entrada do Renascimento para o maneirismo, né? O maneirismo é um processo entre Renascimento e Barroco, ali uma transição, né? Deixa eu ver aqui, pessoal, um negócio. O Tiago está perguntando o que é um filósofo. Tiago, filósofo, ele é um pensador. Ele pensa sobre as questões da sociedade, da natureza e faz questionamentos. Tá? E faz questionamentos. Ele vai questionando assim. Por exemplo, eu pergunto assim, você é livre? Né? Aí você vai falar que sim, sou livre. E aí eu posso te devolver uma pergunta, novamente outro questionamento. Será que você é livre totalmente? Aí nós começamos a pensar sobre isso. Então isso é um pensamento filosófico, tá? Agora, sobre Dionisíaco, nossa, gente, usa essa palavra. Olha, Dionisíaco vem do deus Dionísio, tá? Dionísio era o deus do vinho, do teatro, deus grego do vinho, do teatro, e que para os romanos vai ser Baco. É a mesma coisa, só que muda o nome, tá? Então, quando eu falo dionisíaco, eu falo uma coisa que eu posso dizer para vocês, muito fora de si, entendeu? Muito festejante, muito fora de si, muito para cima demais, entendeu? Uma coisa que é demais, né? Que o Dionísio era demais, né? Tudo era muito exagerado. Você entendeu, Ana Paula? Espero que você tenha entendido. Então, pessoal, voltando aqui. Então, falei um pouquinho para vocês a prévia história, porque nós vamos ter essa ideia de razão e emoção sempre. Isso é do ser humano, isso, né? De ter essa ideia de razão e emoção. Tem uns que são mais emocionais, tem outros que são mais racionais, enfim. Mas na arte sempre vai ter esse dualismo entre razão e emoção, né? Quando está muito racional o negócio, alguém fala, opa, puxa, emoção. Quando está muito emocional demais, over, né, vamos dizer assim, alguém puxa para a razão. Bom, e aí, pessoal, nós temos uma obra aqui que chama A Vocação de São Mateus. Eu amo Caravaggio, particularmente adoro as obras dele, porque é um cara de uma inteligência, de uma criatividade, de uma técnica singular, né? Nos processos de criação das pinturas dele, né? Um homem muito difícil de lidar, né? A história dele é bem complicada, mas um artista, né? Então, nós começamos. Esse quadro aqui, pessoal, essa pintura da Vocação de São Mateus de Caravaggio, ele é um quadro que tem características do Renascimento, as técnicas, né, são bastante clássicas da pintura, do desenho, perspectiva, enfim. Mas ele coloca novos elementos aí. O elemento da emoção, a descentralização da obra, né? Então, quando ele coloca assim a vocação de São Mateus aí, ele joga as personagens, ele tira as personagens de um mundo real.
Então parece que você está assistindo uma encenação teatral com um cenário escuro no fundo, ó, e que tem uma iluminação. Essa iluminação pode ser de um refletor, pode ser de uma lamparina, de uma vela. Ó. Você pode ver que tem uma iluminação artificial no rosto das personagens, ó. Olha só, né? E o fundo é um fundo mais escuro, né? Ele não identifica o cenário direito onde está, né? Ele está preocupado aqui, ó, em centralizar. Enfim, vamos avançar com isso aqui. Eu vou explicar mais. Então, isso é uma grande característica do barroco, né? E as personagens não se olham, ó, as personagens do barroco, pessoal, principalmente nas obras de Caravaggio, elas não se olham. Ó, elas olham, ó, um tá olhando para cá, o outro tá apontando, ó, ele olha para cá. Essa personagem aqui tá olhando para o rapaz, mas o rapaz não olha para ele, olha para a mão dele apontando. E esse outro rapaz aponta em outra direção, com um olhar em outra direção. Isso é uma característica do barroco. Porém, gente, todas as personagens, além de ter uma técnica esplêndida de pintura, de domínio técnico de perspectiva, né, vocês podem perceber que as personagens, elas têm expressão, têm muita expressão, né? Coisa que no Renascimento não colocava, deixava mais limpo, mais neutro o rosto das personagens, né? Olha só, olha a expressividade, olha o movimento corporal, as ações, né? E aí, ó, você pode ver que as personagens, elas não se olham e não olham para nós, né? Eles estão olhando aqui para uma luz, né? Ó, aponta aqui. Não é centralizada a personagem, geralmente a pintura é recuada pelo lado direito, é sempre usando uma diagonal, enfim. Olha só, pessoal. Então, isso aqui é o barroco. Alguns vão chamar o início do barroco de maneirismo. Vocês vão ouvir também essa palavra maneirismo, que é bem o início do barroco, tá? Você é uma pessoa que age mais conforme seus pensamentos racionais ou de acordo com os impulsos do seu coração? O que vocês acham, pessoal? Eu acho, né, na minha opinião, que vocês agem um pouco com o coração, porque vocês são adolescentes, né? E adolescentes têm muito essa questão de agir muito com o coração, né? Mas, enfim, que vocês agem como? Razão? A Manuela colocou depende. Com coração, a Beatriz. Gente, como vocês, né, estão num processo de formação das emoções, enfim, estão experimentando coisas, é muito comum vocês agirem pela emoção também, tá? Mas, eu já fui muita emoção e hoje eu sou mais razão, né? Eu tenho uma necessidade de ser um pouco mais razão, não que as minhas emoções sejam extremamente reprimidas, né? Mas eu tenho a necessidade, né, por várias questões, inclusive do meu trabalho. Bom, ao longo da história, artistas também se mobilizaram sob a influência da racionalidade ou da emotividade, priorizando ora um, ora outro. Aquilo que eu falei para vocês. Renascimento, antiguidade, antiguidade clássica, razão, Idade Média, pela questão da religiosidade, emoção, magia, Renascimento, novamente razão, e o Barroco, emoção, novamente. Veja bem que é um dualismo, né? Ao longo da história, já li, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche pensou em uma maneira de se referir a esses polos na arte como apolíneo e dionisíaco, né? Apolíneo, razão, anotem bem, e dionisíaco, emoção. Dionisíaco, né, que eu acabei de explicar, né? Eu expliquei depois para Ana Paula. Apolíneo, em referência ao deus grego Apolo,
representante da beleza fundamentada na razão. O que é essa beleza fundamentada na razão? Aquela beleza equilibrada, né? Com simetria, com perspectiva, com harmonia, enfim, sabe? Na razão, de forma harmoniosa, equilibrada, organizada, e o dionisíaco em referência a Dionísio, deus do vinho, que representa a loucura, né, pessoal? Essa desestabilização, a beleza apaixonada, né? A desordenada, incontrolável, como a própria natureza. Para Nietzsche, a arte precisava dessas duas forças para conceber, mesmo que em medidas diferentes. Na história da arte europeia, pelo menos até meados do século XIX, temos a impressão de que há uma tendência de cada época e de maneira, pessoal, alternada para a predominância do aspecto apolíneo ou do dionisíaco. Então, sempre há um equilíbrio, né? Às vezes um pouco mais emocional, um pouco mais racional, né? Sempre está ali. Diante do processo histórico da arte. Isso vale até hoje também, né? É lógico que hoje, talvez, os processos da arte contemporânea sejam um pouco mais emoção, porque ela quer investigar os nossos sentimentos diante de tal situação, né? Talvez isso, de alguma forma, desperte as nossas emoções. E pode ser também que tenha, dependendo do contexto, pode ser que tenha alguma obra racional, né? Pode ser que tenha alguma obra racional, pessoal, que vocês podem enxergar de forma emocional. Né? Vai também da interpretação, né? Bom, enquanto essa questão... Gente, vou tirar esse jaleco que tá um calor danado, que do nada precisa fazer calor. Bom, então, pessoal, enquanto essa questão de razão e emoção sempre vai ter perante a história, perante a arte. Olha só, para encontrarmos exemplos sobre o pensamento, peraí. Para encontrar exemplos disso, basta pensar a história a partir da Idade Média, em que predominava a religião sobre o pensamento geral, até mesmo em relação aos temas e motivos para se fazer arte. Nesse momento, o aspecto emocional dionisíaco se acentuava, pois é nele que a fé encontra maior sustentação. Né? Então, quando você tem fé, né, a fé vem da emoção. Né? Então, por isso que, quando a fé era muito investigada na Idade Média, ela era instigada pela emoção. Então, as obras de arte vai mais para o lado da emoção. Né? Isso que eu acabei de falar para vocês. Bom, e aqui que eu já coloquei para vocês o Renascimento, né, que vem essa ideia do equilíbrio da antiguidade clássica, onde vem novamente essa razão. Veja bem, quando eu falo Renascimento, o pessoal pergunta assim, mas volta a mitologia, a ideia mítica de acreditar. Não, não, claro que não, pessoal. A religião cristã está estabelecida e não vai mais embora, tá? Está estabelecida uma cristã, uma cultura cristã, né? Então, no Renascimento, com a ideia da razão voltando, há uma ideia, então, de valorizar o ser humano como centro de tudo, né? Olha, né, nós estamos aqui, lógico que nós não vamos ficar aqui nesse plano para sempre, mas enquanto eu ficar aqui, olha o pensamento, pessoal, enquanto eu ficar aqui, eu quero deixar minha história, quero deixar um legado, quero construir algumas coisas e, de alguma forma, tentar viver bem, viver com dignidade, enfim, né? Então, essa é um pouco da ideia do Renascimento, né? E que vão para as artes, que vão surgir aí, a nova classe rica vai resplandecer, enfim, surgir a ideia dos mecenas, né? Pessoal,
assim, ó, se vocês colocaram a presença, para um pouquinho de interagir no chat e preste atenção aqui, por favor. E, claro, com essa ideia da razão, trouxe várias contribuições para a arte na questão de desenvolver perspectiva. O que é perspectiva? Profundidade, a técnica da perspectiva, né? De desenvolver aí o processo da ilustração do corpo humano, a sua anatomia, né? Porque a ciência, de alguma forma, era combatida pela Igreja na Idade Média. No Renascimento, a ciência é valorizada, né? Assim como a ciência, a filosofia, as artes, né? Então, eles vão investigar isso, né? Vão investigar o corpo humano, vão desenvolver pensamentos mais complexos, mais questionadores, né? Então, a ideia do equilíbrio da razão, pessoal, quando eu falo, não é uma ideia de frieza, né? A gente vê muito razão como frieza, né? Nossa, ele é muito frio, não sei o quê, né? Não, é uma ideia também que é necessário equilíbrio também para as coisas caminharem, né? A emoção, ela é necessária, mas a razão também, né? E a arte está provando isso, né? Preciso que eu estou falando aqui para vocês, a arte está provando isso. Assim como a ciência. Gente, eu tenho uma obra que eu quero mostrar para vocês aqui, que é o início do Renascimento, ou praticamente o fim da Idade Média. E aí, essa obra prova que é o fim da Idade Média, que está começando um novo tempo, que é a Lamentação de Cristo, de Giotto Bordoni. Giotto de Bordoni. Olha só, pessoal, não é uma obra perfeita, porque, veja bem, os caras desenhavam, pintavam de uma forma na Idade Média e ficaram centenas de anos pintando assim. Então, é óbvio que na hora que eles vão voltar a pintar de forma naturalista, eles vão ter que aprender a pintar de forma naturalista, realista. E isso acontece em alguns entraves técnicos, que nós vamos ver aqui, e também vamos ver alguns traços já do Renascimento, tá? Olha só, nós temos aqui esses anjos, e nós temos esse grupo aqui, né, com Maria, nós temos aqui as personagens, né, em volta, e Maria com Jesus segurando aqui, né? Jesus, né, tira Jesus, aquela cena que tira Jesus da cruz e Maria pega, né, no colo, enfim. Essa é uma cena extremamente humanizada. Se ela fosse pintada na Idade Média, no início da Idade Média, não seria assim. Olha só, as personagens, elas não estão olhando com aquele olhão direto, né? Para nós, impondo alguma coisa, ou aquele olho para o céu, né? Sim. Né? Aquele olho transcendental, né? Deixa eu fazer o olho transcendental para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Augusto tinha até a boca aberta assim, ó. Viram, pessoal? Então, esse é o transcendental. E o olhão direto, né? Que era muito da Idade Média e da arte bizantina, esse olhão direto. Vocês podem ver isso naquele São Francisco, né? Que pintado na matriz, né? No santuário, com o pé em cima do planeta Terra. E aí você vê o olhão que ele tem direto para a cidade. Aquilo lá é um olhar bizantino, um olhar medieval. E você pode ver que as formas daquele Francisco de Assis não são formas naturalistas, realistas. Entendem? E então, aqui, olhando, ó, você pode ver que as personagens estão todas humanizadas. Tirando só aqui, né, essa auréola que tem em volta da cabeça das personagens, que isso aqui ainda é da Idade Média. Tem algumas coisas que ainda não tiraram ainda, mas estão tirando. Então, veja bem, as personagens, ó, por exemplo, parece a curva do corpo, né? Estão vestidas, mas a curva do corpo aparece. Era uma coisa que eles evitavam na Idade Média, né? Ó, a curvatura do corpo e a roupa por cima. Depois, um Jesus desnudo,
né? Um Jesus sem vestimenta. Olha só. Isso também na Idade Média raramente era retratado, né? Aí vocês percebem uma coisa, o artista está investigando a perspectiva, ele não sabe ainda. O artista está investigando a perspectiva, né? Não, o Tiago, não era na Idade Média, não. Na Idade Média não tinha tanto nu. Na Idade Média era proibido fazer nus. Vai começar a ter alguma coisa bem no final entrando no Renascimento. Os nus são da Antiguidade Clássica, os nus masculinos principalmente, e passou a Idade Média, os nus voltam no Renascimento. Bom, não, Tiago, não precisa pedir desculpa por isso, não, estou te explicando. Tá? Agora aqui, pessoal, vocês percebem que as personagens estão humanizadas. Então ela olha para quem? Olha para Jesus aqui. Então o foco da cena é Jesus, né? Só que tem uma coisa assim, que o artista está buscando. Por exemplo, ele não sabe fazer ainda uma perspectiva completa. Então ele faz o quê? Um primeiro plano, segundo plano. E coloca essa pedra aqui no meio atravessando para dar noção de profundidade com essa árvore aqui, ó. Usando aí técnica de redução e ampliação, né? Então ele amplia aqui, né? E reduz a árvore para dar noção de profundidade. Isso é uma técnica que ele usou que não chega a ser uma perspectiva. E aí, pessoal, você vê esses anjinhos. Olha só, eles se atrapalham em fazer esses anjinhos também, né? Olha só esses anjinhos. Esse aqui tem a cabeça, ele tentou fazer em perspectiva, mas não deu muito certo, a cabeça ficou colada na asa. Esse aqui, a asa, ele não conseguiu detalhar o meio da asa, ó, né? Então ele emendou tudo aqui numa espécie de leque de ponta cabeça, né? Então os anjinhos, né, como ele teve que reduzir bastante, ele se atrapalhou um pouco. Então, o Giotto de Bordone, quando começa a humanizar as figuras, ele também prova para nós que ele também está aprendendo. Também não começa 100% perfeito. É um aprendizado também que ele está tendo, né? Então, ele está evoluindo com a técnica. Né? Quando eu aponto algumas coisas aqui para você, de forma alguma, a qualidade da obra dele cai, não é isso, né, que a gente está investigando, mas nós estamos investigando o seguinte, que o Giotto de Bordone está mudando o estilo de pintura, está entrando no Renascimento, e com isso também, para ele, é uma situação nova. Desculpa, gente. É uma situação nova. É isso que eu quero que vocês entendam. Por exemplo, as personagens não estão olhando para nós. Olha para Jesus no colo de Maria, né? Os anjos estão à volta, fazendo vários movimentos, mas nenhum deles olha para nós também. Só que todo esse processo exige um aprendizado, exige um exercício, né? É como a gente aprende perspectiva, né? Lógico que tem pessoas que têm facilidade em fazer profundidade em desenho, mas a maioria não, né? Então, perspectiva se aprende como? Se aprende exercitando, né? Você vai fazer um desenho com perspectiva, você vai exercitar em cima. Você não vai acertar de primeira, você vai ter que ter paciência, né? Oi, Diego, eu vou para essa tarefa sim. Tiago, essa pergunta é interessante. Como será que criaram a imagem dos anjos? Olha, dentro daquela fundamentação cristã, católica da época, né, dentro das passagens bíblicas, né, dentro daquilo que é narrado, ele coloca ali. Só que ele vai colocar de uma forma diferenciada do que era proposto no início da Idade Média. Ele está mudando, né? Então há uma inovação aqui. Então, essa mudança é buscar a humanização das personagens, buscar a razão, né?
e redirecionar a cena, né? As personagens estão centralizadas ali, olhando num tom sereno. Aqui ainda ele não mostra muito o rosto das personagens, ele só sinaliza, né? Coisa que vai mudar mais para frente. Lógico, né, que o Renascimento tem fases, né? Então, Trecento, Quattrocento, Cinquecento, e essas fases vão evoluindo, o princípio do desenho, da pintura, enfim, né? Então, nós temos aqui, olha, aqui já está bem evoluído o processo da pintura, já está bem próximo, já tem um realismo aqui, né? Como o estudo para a Síbia Líbia, né? No teto da Capela Sistina do Michelangelo, né? Michelangelo Buonarroti, e depois a Ninfa Galateia, né, do Rafael Sanzio. Já são artistas que já estão em outro processo, né? Um processo ali entrando no Quattrocento, né, em outro processo de equilíbrio, né? Então, quando eu falo de renascimento, pessoal, eu estou falando de razão com vocês. Eles estão tentando buscar harmonia, equilíbrio, buscar as ideias da natureza e trazer para a obra, né? E a ideia da natureza é uma ideia realista, naturalista. Bom, realista, pessoal, é de tentar imitar aquilo que está ali à frente de vocês. Naturalista é um realismo, só que multiplicado por 100, vamos por assim, né? Porque o naturalismo, o desenho naturalista,